Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais acompanhamento mensal, falando sobre o HFOF, fundo de fundos da Red, mais um mês aí acompanhando, mais um fundo que fez desdobramento. Não foi à toa que eu fiz o vídeo do domingo, né, para eu deixar claro a minha opinião sobre desdobramento e não falar mais sobre isso, sobre a minha opinião, e apenas constatar os fatos de que praticamente todos os fundos vão migrar para o desdobramento. Então mais um fundo aí que fez desdobramento, base 10, está negociando, antes era 60, agora está negociando a R$ 6. Dividendo antes era 52, agora vai ser 0,052, ou seja, 5,2 centavos. Só que você não recebe os 0,2, né? Você só recebe 5 centavos, tem que somar o número de cotas para esses dois virar 1 centavo. É uma rolo, por isso que eu falo que acaba sendo um rolo, mas bom. Então, antes de falar sobre o HFOF, pedir aquela curtida básica para você, clicar no botão de joinha aqui, me ajudar bastante a continuar produzindo conteúdo e que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E esse fundo também tá tendo uma questão aí com outro fundo imobiliário que eu quero trazer para vocês nesse vídeo também. Então, bora para o relatório gerencial de abril do HFOF. Então vamos lá, pessoal, relatório de abril. O fundo aí é 69 patrimonial, 60 de mercado, ou seja, 6,9 patrimonial, R$ 6 de mercado. Se a gente for ver hoje, ele fechou, deixa eu pegar aqui, HFOF 11, fechou a 5,94, ou seja, com um deságiozinho aí em relação ao patrimonial, já foi muito maior. Então, vários FOFs recuperaram, mas sempre lembrando, né, pessoal, que o FOF ele tem um duplo deságio, que é o deságio da cota patrimonial e o deságio dos fundos que estão dentro dele. Então, ele tem um duplo desconto, né, um duplo deságio. Então, aqui, pessoal, a gente parte macro, a gente já falou em outros fundos. Sobre os rendimentos, né, 5,6, na verdade é 5,6, não 5,2, 56 mais 5,6. Lembrando que esses 6 aí, né, que são centésimos, você não recebe isso. Se você tem uma cota, eu não sei como é que você recebe se você tiver uma cota só. Porque esse 0,6 você não recebe. Então, e o fundo não arredonda para cima. Ele tem que pegar outra cota, tá bom. Então, 5,6 de rendimento, aí o patamar de dividendo é para os próximos meses, 56 ou 5,6 por cota. O fundo aí movimentou um total de 9,8 milhões, sendo 3,9 em compra, 5,9 em venda. Nossos principais investimentos se deram por meio de compras de fundos corporativos em bolsa, além disso realizando vendas de fundos de CRI, e aqui pessoal, mais um fundo, se eu não me engano o KNHF fez isso, dos que eu gravei também, esses fundos que têm fundos, são praticamente fundos de fundos ou hedge funds também, fazendo as trocas, eles vinham comprando muito fundo de CRI, começaram a fazer trocas, ou seja, vendendo fundo de CRI para comprar fundo de tijolo, algo que eu já venho falando para vocês há algum tempo, para começar a voltar a olhar para fundo de tijolo com mais carinho, porque ainda temos vários fundos com bons preços. É só você ver as negociações que estão no mercado real. Nos últimos 12 meses aí o fundo movimentou 739 milhões em venda. Menor dependência de ganho de capital. Isso é bom porque os FOFs estão gerando um baita resultado sem precisar de não recorrente. E aqui é aquilo que eu falei para vocês, da duplo desconto. Então, ainda com essa valorização, eles entendem que o fundo tem o potencial de valorizar 52%. Que mais aqui? A parte de captações, que hoje o fundo, né, como que ele está, ainda a maior parte é CRI, mas diminuiu, né, como a gente viu. O desempenho do fundo pagou 56 centavos, 5,6 aí. O fundo gerou 57, pagou 56. A gente vê que o fundo gerou acima do que ele distribuiu. Isso é muito bom. E o FFO dele aí está por volta de mensal de 54, ou seja, muito próximo do rendimento dele. E a gente vê aí que o fundo está com uma reserva bem tranquila para manter os 56 centavos e é o que ele deve continuar pagando aí nos próximos meses. Na verdade, 5,6. Beleza, pessoal? Então, em relação ao relatório, é isso. O HFOF soltou esse fato relevante aqui, que ele vem comunicar aos cotistas, o HFOF, né, como cotista do FMOF 11, o fundo memorial, que é de um prédio só, ele é mais do que 5% cotista. Então, quando um cotista tem mais de 5%, ele tem a prerrogativa de poder chamar a assembleia.
Então ele chamou, solicitou que seja uma nova assembleia. Primeiro, a alienação do imóvel detido pelo FMO, ou seja, propondo a venda do ativo, transferência da administração do fundo para a administração da rede, ou seja, você falou, oh, meu amigo, sou cotista, eu quero pegar a administração para mim também. Dissolução e liquidação do fundo depois da venda e pagamento pelo próprio fundo dos custos incorridos da convocação, ou seja, eu convoco, você paga, tá? Eu, como cotista, eu quero que você convoque, eu quero que você pague. Pra vocês verem como um cotista tem poder. Claro que não somos nós, né? Um cotista grande. Então, essa aqui foi o fato relevante que saiu, ou seja, pedindo para vender o ativo que ele é do fundo que ele é cotista, para esse fundo transferir a administradora, para acabar com o fundo e para que o fundo pague todos os custos. É basicamente esses os pedidos. Bom, mas do que imóvel é esse? Vamos pegar aqui, pessoal. Primeiro, o imóvel, eu peguei o último relatório aí do FMOF, é esse imóvel aqui, o Edifício Memorial Office. É um dos fundos mais antigos da Bolsa. Olha só, pessoal, ele foi constituído em 1996 e começou a operar em 1997, ou seja, é um dos fundos mais antigos que a gente tem. E se isso acontecer, vai ser um dos primeiros fundos aí acabando, né? Dos primórdios dos fundos imobiliários terminando, liquidando. Então ele é localizado na Barra Funda, não é uma boa localização, digamos de passagem, mas é um baita prédio bonito aqui, né? Então a gente tem essa imagem aqui. E aqui, pessoal, só alguns pontos. Primeiro, o fundo 100% locado, importante, isso na venda é importante, 100% locado. A vacância dele reduziu aí para zero em março, né? Então ele alugou. Então é serviços, né, a maior parte dele. Cronograma de vencimento de contratos, evolução da receita, né, por aluguel por cota. Hoje essa é a situação do fundo. Patrimônio líquido 58 milhões, ou seja, é um fundo sem alavancagem. Valor patrimonial por cota de 115 milhões, R$115,98 por cota, só que ele está negociando aí, quer ver, hoje R$77, mas ele já deu uma valorizada boa e vocês já vão entender o porquê. Mas ele vem negociando a R$65, praticamente mais da metade aí do valor. Bom, aqui as negociações, ó, o fundo vinha negociando a 60, R$62, que rentabilidade. Aqui a DRE do fundo, o valorização, e eu preciso desse valor aqui, 57 milhões, esse é o valor do ativo, da avaliação do ativo, então isso aqui é importante, porque a gente já vai usar esse, eu vou precisar disso. Então lembrando aqui, 57, quase 58 milhões, e a metodologia que foi calculado o preço. Inclusive eles usam essa questão de valor residual, que eu já expliquei para os membros, isso aqui é meio furada, mas todos os laudos de avaliação utilizam essa regra. Se você quiser ter a minha análise sobre laudo de avaliação, seja membro da comunidade. Bom, então esse aqui é o relatório, esse aqui é o fundo, o imóvel que o fundo, que o HFOF quer que o fundo venda e que acabe esse FOF, esse fundo. Bom, vamos pegar aqui a proposta, né? Então tá aqui a proposta para negociação é de... Oh, caramba, por que não tá indo? Ó, a compra, a venda, né, de 44 milhões e 500. A gente viu lá que ele está avaliado em 57, ou seja, menos do que ele foi avaliado, uma venda menor. E os pagamentos aí, 24 milhões e 400 na primeira parcela, depois mais um ano 10 milhões, depois mais 2 anos 10 milhões, sendo parcelas corrigidas aí pelo IPCA. Bom, então vamos pegar o Excel aqui, pessoal, porque eu fiz algumas contas para vocês aqui. Esse imóvel tem uma BL de 13.104 metros quadrados. O último laudo de avaliação dá um preço por metro quadrado de 4.420. Esse aqui é o último preço, né? Esse aqui foi o preço de avaliação. Preço da compra, 44 milhões, ou seja, 23% a menos. Estranho, não sei o porquê por cargas d'água, mas se a gente for pegar em relação ao preço que ele estava sendo negociado, por metro quadrado na bolsa, ele estava negociando a R$65. Valor de mercado aí 33 milhões, o que dava um metro quadrado de 2,5 mil. Ou seja, aqui são as parcelas, né, os pagamentos. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Primeiro, a gente não sabe quem é o comprador, tá? Mas eu não entendi o porquê que o HFOF está pressionando será que é algum fundo da rede que vai ser o comprador desse ativo? A gente não sabe. E se for o HFOF, não sei se precisa ter assembleia para isso, né? Para aprovar isso daqui. Bom, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Para vocês verem como é complexo isso e a gente não tem como
com poucas informações, chegar a alguma conclusão. O que a gente tem de conclusão é o seguinte: ele está sendo vendido abaixo da avaliação, porém acima do valor de mercado. Tá? Agora, pessoal, se a gente for pegar, olha o que aconteceu com a cotação do fundo. Quando soltou o fato relevante, ele estava vindo negociando a 65, blá, 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 blá. Soltou o fato relevante, 78 reais. Ó, dia 12, 78 reais. O que isso significa, pessoal? Eles estão tendendo o mercado trazer para esse preço aqui. Se a gente passar para 78 aqui, olha o que acontece com o preço do valor de mercado. Se aproxima bem mais do valor de venda. Ainda abaixo, mas bem próximo do valor de venda. Aqui, pessoal, assim, não tenho como dar nenhuma opinião se isso é uma boa ou não uma má negociação. O que a Red está querendo? O que a Red está querendo? O que a gente sabe é que a Red é uma baita de uma gestora. Agora a gente precisa acompanhar os desdobramentos disso. Quem é o comprador desse ativo? Será que é a própria Red? Por que a Red está querendo pegar essa administração, sendo que esse fundo vai ser liquidado? Quais são os objetivos disso? Ainda estão muito obscuros. Muito obscuros, mas precisava trazer para vocês. Eu queria, se alguém tiver mais alguma informação sobre essa negociação, deixar aqui nos comentários, vai ajudar bastante. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Não tenho como dar opinião sobre isso, porque a gente sabe que está sendo vendido acima do mercado, mas abaixo do patrimonial por quê? Não é um imóvel bem localizado, mas a avaliação é recente, e um imóvel 100% alugado. Por que está pagando bem menos, 20% a menos do valor de avaliação? Isso é um pouco estranho, tá? Mas não temos como mais informações a respeito. Se alguém tiver, deixa aqui nos comentários. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.